Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 8, 9 e 10, que diz assim, todos acharam? Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém? Os irmãos podem sentar-se, que Ele venha abençoar a sua palavra nessa noite. Na última aula, amados, nós enfatizamos que Deus é luz e que nele não há trevas algumas. De tal maneira que se dissermos que temos comunhão com Deus e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Por outro lado, o apóstolo João diz que se andarmos na luz como o Senhor na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Agora, os versículos que acabamos de ler, versículo 8, 9 e 10, a palavra pecado aí é repetida por 4 vezes, e uma indiretamente. Ele nos perdoa todos os pecados e nos purifica de toda injustiça, que seria pecado. Então, daria um total de 5 vezes a palavra pecado. Então, o assunto de hoje é pecado. E o tema é pecado, confissão e perdão. A grande pergunta é, o que é pecado? O que é pecar em si? Basicamente, pecar é errar o alvo, cometer maldade, rebelião, iniquidade. Pecar é desviar-se do caminho correto, é praticar impiedade, é desgarrar-se, assim como a ovelha se desgarra do pastor ou do bando. Pecado é praticar crimes, cometer transgressões, desobedecer às leis. Por fim, pecado é sinônimo de queda. Todo aquele que peca cai. A Bíblia tem várias listas, amados, de pecados, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E as listas são por demais enormes, e não tem como esgotar o assunto. Mas no Antigo Testamento a lista mais conhecida é a dos 10 mandamentos, que se encontra em Êxodo, capítulo de número 20. Ali nós vemos que matar, roubar, adulterar, adorar outros deuses, fazer imagens de escultura e se prostrar diante delas, desobedecer aos pais, não descansar, guarda o sábado, que está aí implícito o descanso, porque o sábado foi feito por um homem. O homem precisa de descanso. Aquele que fica aí igual um zureta de segunda a segunda trabalhando, está pecando. Cobiçar, tudo isso é pecado, segundo a palavra de Deus. Isso é em Êxodo 20, mas em Provérbios 6, versículo de número 16 a 19, tem uma outra listazinha. Inclusive o pastor citou aqui na última mensagem, se não me engano. É uma lista de 7 pecados que Deus não tolera e o último que Deus abomina. Provérbios 6, 16 a 19. Olha o que diz. Estas 6 coisas aborrece o Senhor e a 7ª sua alma abomina. Primeiro, olhos altivos, orgulho. Língua mentirosa, quem não sabe o que é, né? Mãos que derramam sangue inocente, assassinato. Coração que maquina pensamentos viciosos. Pés que se apressam a correr para o mal. Testemunha falsa que profere mentiras, inclusive no tribunal. E aquele que semeia contendas entre irmãos. Pior do que o orgulho, pior do que a mentira, pior do que o assassinato, é o pecado de fazer intrigas, jogar um irmão contra o outro, segundo a palavra de Deus. Se o maior de todos os mandamentos da lei é amar a Deus acima de todas as coisas, e o próximo, por outro lado, jogar uma pessoa contra a outra, é o pecado que a alma de Deus abomina. Então, cuidado. Agora, a lista de pecados do Novo Testamento, ela é mais recheada, é mais longa.
no Sermão do Monte, por exemplo, Mateus 5-7, Jesus aprofundou ou afunilou alguns dos pecados que estavam sendo mencionados em Êxodo 20, nos 10 mandamentos. Por exemplo, Mateus 5, 21 e 22, Jesus disse o seguinte: de acordo com a lei de Moisés, a regra era, se você matar, deve morrer. Porém, eu ampliei aquela regra. Isso aqui na Bíblia Viva, uma linguagem mais popular. Porém, eu ampliei aquela regra e digo que basta que vocês fiquem com raiva, mesmo que seja só em casa, para que corram já perigo de julgamento. Se vocês chamarem um amigo de idiota, correm o perigo de serem levados perante o tribunal. E se amaldiçoarem alguém, correm o perigo das chamas do inferno. É sério? João afunila um pouco mais a questão do assassinato. Nos 10 mandamentos, não matarás. Olha o que João diz nessa primeira epístola mesmo, que nós vamos estudar mais à frente, mais detalhadamente, mas eu vou só citar o versículo. 1 João 3,15. Qualquer que odeia a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Tragam sempre caneta e um papel e anotem. Se for esperar todo mundo abrir, a gente vai sair daqui meio-dia e o pessoal vai me bater. Em relação ao adultério, o assunto fica mais estreito também. Lembra dos 10 mandamentos? Não adulterarás. Agora, olha o que Jesus disse em Mateus 5, 27 e 28. Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, segundo Jesus, não basta ir para a cama do adultério para quebrar o 7º mandamento. Basta ter a intenção de arrastar para a cama a pessoa ilicitamente desejada. Já está condenada no tribunal de Deus. Warren Wiersbe, ele diz que o desejo e a prática não são idênticos. O desejo e a prática. Mas, em termos espirituais, são equivalentes. O olhar que Jesus menciona não é apenas casual e de relance. Antes, é um olhar fixo e demorado, com propósitos lascivos. Dizem, eu não consegui pesquisar isso a fundo, que Billy Graham dizia o seguinte: Billy Graham foi o maior evangelista do século XX. Ele dizia que a primeira olhada não era pecado, só a segunda, quando a pessoa quebra o pescoço. Eu duvido que ele tenha falado isso, não sei, porque ele era tão rigoroso em relação ao sexo oposto, que se ele fosse entrar num elevador e lá dentro tivesse uma mulher e ele estivesse sozinho, ele não entrava. Se ele estivesse no elevador e uma mulher entrasse sozinho, ele saía. Então eu não sei se realmente ele disse essa palavra. Eu não sei. Agora, temos que ter cuidado, porque o homem descrito por Jesus olha para a mulher com o propósito de alimentar seus desejos e apetites sexuais interiores. Com o quê? Como um substituto para o ato sexual em si. É aquela cobiça desenfreada. Não é uma situação acidental, mas muitas vezes um ato planejado. Será que nós, homens, cometemos esse tipo de pecado? Ou já cometemos alguma vez na vida? Tem uns até que são discretos no olhar, né? Olha de relance. Mas tem gente que é escandalosa. Quebra o pescoço quando uma mulher sensual passa perto dele. Então, segundo Jesus, é o adultério. E a pessoa fala, mas eu estou limpa, eu nunca adulterei. Talvez aos olhos de Deus você seja um adúltero ou uma adúltera e precisa se arrepender. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Disse Jesus, qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Ou seja, amados, no tempo da graça, tem gente que fala, prega uma graça barata, mas a situação é mais estreita, é mais grave, é mais séria, é mais complicada.
No Antigo Testamento, você matou, você era condenado. No Novo Testamento, o ódio já é comparado ao assassinato. No Antigo Testamento, o adultério era só a prática em si. No Novo Testamento, a cobiça já é para Deus esse tipo de pecado. Em Gálatas 5, versículo 19 a 21, temos uma outra lista bem recheada de pecados. Quando Paulo diz, inspirado pelo Espírito Santo, que as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Nessa lista foram mencionados especificamente 16 pecados. Mas tem uma outra lista que ela é tenebrosa. São 43 pecados especificados. Romanos 1, 18 a 31, eu não vou ler. Fica como dever de casa. Leia Romanos 1, 18 a 31 e tenta diagnosticar aí esses 43 pecados. Então, a lista de pecados do Novo Testamento ela é enorme. Por fim, todos os pecados, de modo geral, eles podem ser classificados basicamente em 5 categorias. Basicamente, 5 categorias. E vê se você se enquadra em alguma delas. Pecados da língua é a primeira categoria. Estudamos isso bastante em Tiago. Principalmente Tiago, capítulo 3. Ali tem uma lista. Quem nunca mentiu? Quem nunca murmurou? Quem nunca fofocou? Quem nunca falou mal dos outros? Quem nunca disse um palavrão? Se você disser para mim que nunca cometeu nenhum desses pecados, eu vou duvidar da sua honestidade, sinceramente. Temos pecados por omissão também. Então, se tem pecado da língua, tem pecado de omissão. É quando deixamos de ajudar quem precisa, como quando nos omitimos, como quando deixamos de dar uma palavra amiga a quem precisa ouvir uma palavra amiga, quando deixamos de pregar o Evangelho a quem precisa ouvir o Evangelho, é quando deixamos de fazer, amados, o que deveríamos fazer. Será que cometemos esse tipo de pecado? Quando deixamos de ler a Bíblia, quando deixamos de orar, quando deixamos de congregar, pecados de omissão. E tem gente que ameniza, diz que esse pecado não é tão grave assim. Não, pecado grave é quando fazemos o que Deus fala para não fazer, mas deixar de fazer. Só que lá em Mateus 25, versículo 31 a 46, há uma cena do juízo. E os pecados mencionados ali são os pecados de omissão. Disse Jesus, tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. E assim por diante. A esses Jesus disse, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Será que já cometemos algum pecado de omissão? E se você disser que nunca cometeu, mais uma vez eu vou desconfiar da sua honestidade. Tiago 4, 17 diz que qualquer um que sabe o que deve fazer, ou que deve fazer o bem, e não faz, comete pecado. Qualquer um. Você sabe o bem que tinha que fazer e não fez? Pecou. Está encrencado com Deus. Mais um pecado, pecados por comissão. Quando fazemos o que não deveríamos fazer. Eu já dei uma lista aqui enorme. Pecados que não devemos cometer. E a lista de Romanos 1, 19 a 31, é bem longa também. Leia em casa. Temos também pecados do pensamento. Olha só, amados, que complicação. Pecado por palavra, por omissão, por comissão, fazer o que não deve fazer. E pecados do pensamento. Porque Deus sonda mentes e corações. Ele não vê somente a nossa atitude, mas também sonda os nossos pensamentos. E dizem os especialistas que, em média,
10.000 pensamentos passam sobre a nossa cabeça durante o dia. Tem gente que pensa mais, tem gente que pensa menos. É isso? 10.000. Agora, será que todos esses pensamentos são puros? Todos esses pensamentos são verdadeiros? Todos esses pensamentos são honestos? Será? Olha o que Paulo diz na conclusão da sua carta aos Filipenses. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Isso tem que permear nossos pensamentos. Será que vivemos essa realidade 24 horas por dia? Agora, vamos supor, isso é só uma suposição, que você nunca tenha pecado com a língua. Uma suposição, uma hipótese. Vamos supor que você nunca tenha sido omisso em socorrer o pobre. Você nunca cometeu pecado de omissão. Vamos supor que você nunca pecou por comissão. Nunca adulterou, nunca mentiu, nunca falou mal do outro. Você nunca errou. É só uma suposição, porque se você nunca fez isso, você é um anjo. Né? Você tinha que estar na glória já, meu filho. Não sei o que você está fazendo aqui na terra. Agora, em relação aos pensamentos e intenções do coração, será que estamos limpos em relação aos pensamentos e intenções? Vamos supor, por exemplo, que dos 10.000 pensamentos que rondam a nossa mente, só 2 pecados por dia, de 10.000, cometêssemos 2 pecados no pensar. 9.998 pensamentos puros, honestos, bons, mas 2 pecados apenas, ruins, pecaminosos. Em um ano, quantos pecados são? 720. Eu estou com 48 anos de idade. Com 2 pecados só do pensamento, eu estaria hoje com 36.480 pecados acumulados. Quem é mais idoso aí, a soma vai grande. Está encrencado com Deus. E fora isso, amados, ainda existem os pecados ocultos, para complicar mais ainda a nossa vida. Pecados ocultos são aqueles que nós nem reconhecemos. E Davi fez menção a esse pecado. Salmo 19, versículo 12. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Quem pode discernir os próprios pecados? Quem pode reconhecer? E Davi completa: absolve-me das que me são ocultas. Não precisamos pedir perdão a Deus até por aquilo que nem sabemos que praticamos. Pecados ocultos. Agora, será que existe algum ser humano impecável que não peque de uma forma ou de outra? Diante de tudo aquilo que nós falamos? É óbvio que não. Todos já nascem com o vírus do pecado. E a entrada do pecado aqui na terra se deu por conta da desobediência de Adão. Romanos 5,12. Portanto, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Salmo 51, versículo 5, Davi fez uma declaração universal, colocando todo mundo na mesma situação. Ele diz: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Ele não está falando só dele, ele está falando da natureza pecaminosa. Ou seja, Davi está declarando, inspirado pelo Espírito Santo, que o pecado não é só uma questão de prática, mas também de natureza. Até porque o pecado, ele anestesia o coração, ele insensibiliza a alma e cauteriza a consciência. E a pior coisa para um ser humano é ter a sua consciência cauterizada, como veremos mais à frente. Em sua famosa oração da consagração do templo, Salomão declarou o seguinte, 1 Reis 8:46. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, de modo que os levem em cativeiro para a terra inimiga, quer longe, quer perto. Ou seja, o que Salomão está dizendo? Que a questão do pecado é universal. Romanos 3, 23, 24, diz que todos pecaram
e destituídos estão, ou afastados estão da glória de Deus, sendo que justificados gratuitamente por sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, que estaremos analisando melhor no capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Eclesiastes 7:20 diz mais: na verdade, que não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. Amados, cá para nós, cada um aqui precisa fazer a oração do quinto pedido, lá daquela oração do Pai Nosso. Pai, perdoa as nossas dívidas. Todos têm dívidas para com Deus. Todos nós tropeçamos em muitas coisas, como diz Tiago no capítulo 3 de sua carta. Então, a universalidade do pecado é um fato. Porém, existem aqueles que negam ou amenizam essa realidade. E é disso que o apóstolo João está tratando no texto inicial que lemos, versículo 8 a 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. E eu te faço uma pergunta nessa manhã: será que existem pessoas, grupos, religiões, sistemas que negam a realidade do pecado? Será que existem? Com certeza. Existem grupos, pessoas, religiões, sistemas que negam a realidade do pecado. Vejamos alguns, por exemplo, os gnósticos do primeiro século, que o apóstolo João tanto está combatendo nessa carta. Eles diziam que a iluminação superior os tornavam incapazes de pecar. Ou seja, antes desse conhecimento profundo, eles eram pecadores, eles eram vulneráveis, mas depois que foram iluminados, conheceram a plenitude do Evangelho, agora eles estão incapazes de pecar. Diziam estar numa comunhão tão grande com Deus, ao ponto do pecado não ter mais poder em suas vidas. Eles se achavam tão iluminados que diziam ser inculpáveis. Essa é a pior cegueira do ser humano. Segundo Irineu de Lyon, um dos pais da igreja, os gnósticos ensinavam que se um homem se tornasse verdadeiramente espiritual, teria progredido além da possibilidade de qualquer mancha. Esse era basicamente o pensamento dos gnósticos que o apóstolo João combateu nessa epístola. Na verdade, amados, quanto mais perto de Deus estivermos, mais indignos e miseráveis vamos nos sentir. Não é o contrário. Não é quanto mais você sobe montes, ora, jejua, mais impecável você se torna, não. É na luz de Deus que vemos a luz. Quanto mais maduros estivermos, mais apodrecidos nós vamos nos sentir. Foi quando Isaías teve aquela visão do Senhor, em Isaías 6, versículo 1 em diante. Foi quando ele teve aquela visão no alto, o Senhor no alto e sublime trono, que ele declarou: ai de mim, pois estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e moro no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei dos exércitos. Ele estava tanto na presença de Deus que ele se sentia indigno. Se você leu Isaías 5, você vai ver que ele estava ali só apontando: ai dos beberrões, ai desses, ai daqueles que juntam casa sobre casa, vários ais para os outros. Mas quando esteve na presença de Deus, nitidamente, ele declarou: ai de mim, eu sou pobre e miserável. Ele estava tão perto de Deus que se achou indigno de sua presença. Mas temos um outro grupo que nega a realidade do pecado, que são os ateus. Ao negar a existência de Deus, amados, eles negam também a realidade do pecado. É óbvio. Se para eles Deus não existe e todo pecado é contra Deus, então o pecado não existe. E a consequência prática de todo ateu é morrer em seus pecados, mesmo negando a realidade do pecado. O terceiro grupo são os deterministas. Apesar deles não negarem a realidade do pecado e nem a existência de Deus,
Esses deterministas dizem estar presos a impulsos inevitáveis. Segundo eles, tudo está determinado por Deus e não temos como mudar os fatos. Se eu matei ou cometi qualquer outro tipo de pecado, é porque já estava determinado que assim aconteceria. Olha que coisa diabólica, maligna. Dizem que o homem é meramente um escravo das circunstâncias e que ele não deveria ser nem elogiado e nem recriminado pelo que ele faz. Tem muito crente assim, muito teólogo assim. Só que a Bíblia diz claramente que o ser humano ele é livre para fazer as suas escolhas. E graças a Deus por isso. Você é livre para pecar ou não pecar. Ninguém é predestinado a cometer determinados pecados. Nossa vontade é livre, tanto para obedecer como para desobedecer a Deus. Lembra do que Deus disse para Caim, lá em Gênesis 4:7? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito. E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. Deus falou para Caim antes de matar Abel. Ele já estava maquinando o assassinato do irmão. Deus disse, sobre esse teu desejo você deve dominar. Mas ele não dominou e cometeu o primeiro homicídio da história. Então, quando pecamos, o único culpado somos nós mesmos. Nós mesmos. Tem gente que gosta de culpar os outros, né? Tem gente que joga para o outro. Eu pequei porque o outro me fez pecar. Tem marido que culpa a esposa por seu adultério. Não, eu estou adulterando porque minha esposa, né, ela dorme de calça comprida todo dia. Aí a desculpa dele é, eu estou adulterando por causa disso. A pessoa rouba, bota a culpa no governo. Não, é a crise. Por isso que eu estou aqui, eu estou desempregado. Esse dia eu vi uma cena. Uma mulher acho que vendendo cachorro quente, embaixo da barraquinha estava lá o filhinho dela, dormindo. Irmão, não tem desculpa. Muitos dizem que estão no alcoolismo. Não, eu estou no alcoolismo porque meu pai foi alcoólatra. Eu não tinha como evitar. Estava escrito nas estrelas. Ele foi, eu tenho que ser. A pessoa é estrupador. Não, mas eu sou estrupador porque as mulheres usam roupas sensuais. Então todo homem tinha que ser estrupador, segundo essa tese. Então essa é a síndrome de quem? De Adão. Lembra de Adão? Quando Deus o questionou? Não, a mulher que o Senhor me deu, ela me fez pecar. Aí foi para Eva, não, foi a serpente que me fez pecar. E a serpente que simboliza o diabo não tinha para quem jogar a culpa, né? Assumiu tudo sozinha. Misericórdia. Então, Deus não colocou o desejo pela desobediência no coração de Adão, nem o instigou a pecar. Diz Norman Glaser, muito interessante, esses argumentos dele. Adão era livre, assim como nós somos livres. Não culpe ninguém pelo teu pecado, culpe a si mesmo. Proste-se no chão, chore, peça perdão, se reconcilie e ande com Deus. Lembra de Judas Iscariotes? Ele não foi escolhido por Deus para ser traidor, amados. Que Deus miserável seria esse? Que escolhe um homem para ser filho da perdição? Ele não foi escolhido por Deus. Ele foi tentado pelo diabo. Ele foi seduzido por sua ganância e foi livre em suas atitudes. Ele agiu livremente, até porque a Bíblia diz que cada um de nós daremos conta de si mesmos a Deus. Se Judas foi predestinado para ser o traidor, então no dia do julgamento ele pode falar, eu não vou prestar conta de mim, o Senhor que me escolheu para ser o traidor. O Senhor que é o culpado pela escolha. Tinha que ter um traidor, mas ele cedeu a essa tentação. Em quarto lugar, amados, temos também os hedonistas. O termo hedonista significa prazer. Todo hedonista, e tem crente hedonista, tem como lema da sua vida o fim único, que é o prazer. Eles não perguntam se algo é certo ou se é errado, mas se é prazeroso. Eles não querem saber se aquilo é uma virtude ou se é um pecado. Se é um pecado. Mas se dá prazer, vamos praticar.
O hedonista geralmente ameniza a gravidade do pecado dizendo: foi um deslize, foi um pequeno desvio, errar é humano, né? Errar é humano, todo mundo faz isso. Mas você, nós não somos todo mundo. Então você vê que se por um lado existem os que negam o pecado, existem outros que mergulham de cabeça no pecado, e esses sofrerão penas eternas. E essas são algumas maneiras de negar ou amenizar a realidade e consequência do pecado. Agora, segundo o apóstolo João, entrando diretamente no texto, quem diz que não tem pecado, comete 3 pecados. Quem diz que não tem pecado, comete 3 pecadinhos. Ou seja, simplificando, quem diz que não peca, peca 3 vezes. E o primeiro pecado que cometemos quando declaramos que não pecamos é o auto-engano. Olha aí, 1 João 1,8, parte A. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Amados, o auto-engano é o pior engano que existe. Enganar os outros é um mal terrível. É terrível enganar os outros. Mas enganar a si mesmo é aí multiplicar o engano por 4. Por exemplo, uma pessoa que é capaz de fazer um autoexame e não encontrar nada do que se arrepender, ela está com problemas sérios espirituais. Lembra de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, se eu não me engano? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma o pão e beba deste cálice. Uma pessoa que é capaz de se autoexaminar e não encontrar nada do que se arrepender, está com problemas sérios. Quem bate no peito e declara ter uma vida totalmente santa e que não comete mais pecados algum, é cego espiritualmente. Quem diz que chegou ao topo da santidade e que não está mais vulnerável ao pecado, está nas trevas. Irmão, se você passar o dia todo dormindo, você dormiu às 8 horas, a noite toda, aí você fala assim: hoje eu não quero pecar. Acabou de dormir às 8 horas de noite, porque você não está pecando. Ninguém peca dormindo, né, amados? Ninguém peca dormindo, pelo amor de Deus. Eu sonhei que estava adulterando, meu irmão. Foi sonho, você não praticou. Foi sonho. Mas depois de 8 horas dormindo, você diz: não, eu vou ficar mais 8 horas dormindo para não pecar. Você vai estar pecando. É preguiça. Omissão. Olha quanta coisa produtiva você poderia estar fazendo, mas está dormindo. Lloyd John Ogive, ele declara que se dissermos que não temos pecado, negamos a razão porque Cristo veio e rejeitamos o perdão pela qual ele morreu na cruz. Paulo, um dos apóstolos mais consagrados, um dos homens mais santos que pisou essa terra, na sua última carta, ou uma das últimas, ele diz o seguinte, 1 Timóteo 1,15: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo não era um depravado, Paulo não era um imoral, Paulo não era, nesse caso aqui, um assassino. Ele havia matado no passado, mas havia se arrependido. Mas aqui, amados, o contexto é que ele estava uma comunhão tão profunda com Deus, que ele tinha consciência de que ele era indigno. Esse é o contexto. O segundo pecado que cometemos, quando dissemos que não pecamos, aí é mais grave ainda, é chamar Deus de mentiroso. O primeiro pecado que pecamos, quando dissemos que não pecamos, é o auto-engano. O segundo é chamar Deus de mentiroso. É o que está aí em 1 João 1,10, parte A. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo, ou seja, chamamos Deus de mentiroso. E chamar Deus de mentiroso é o cúmulo da blasfêmia. Quem afirma que não peca, de uma maneira ou de outra, chama Deus de mentiroso, pois Deus diz em sua palavra que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Romanos 3, versículo 10 a 12, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer.
Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Está falando que é da universalidade do pecado. Só não quero que você me interprete mal e pense que eu estou fazendo apologia ao pecado. Já falamos aqui da gravidade do pecado. Não herdarão os reinos dos céus aqueles que tais coisas praticam. Tá? Eu estou falando da universalidade. Augusto Nicodemos diz que qualquer líder religioso que venha a negar a pecaminosidade do homem, ou, por outro lado, diminuir a seriedade do pecado e seus efeitos, é mentiroso. A verdade não está nele e ele está fazendo Deus parecer um mentiroso. E é sério isso. O terceiro pecado que cometemos, ao dizer que não pecamos, é o de nos afastar da palavra de Deus. E é um pecado sério também. 1 João 1:10, parte B. E a sua palavra não está em nós. A bem da verdade, quanto mais perto da Bíblia estivermos, mais conscientes do pecado ficaremos. Quanto mais você lê a Bíblia, meu amado, mais consciente você vai ter, mais consciência vai ter do pecado. Seja do pensamento, da palavra, omissão, comissão, pecado oculto, Deus vai te revelar. Por quê? Porque a palavra de Deus é luz. E aonde essa luz chega, revela as impurezas do nosso coração. Quanto mais lemos a Bíblia, mais conscientes ficamos de nossos pecados, maldades, negligências, omissões. E com qual objetivo? Para que venhamos nos consertar, para que venhamos mudar com a ajuda do Espírito Santo. Não é ajuda do alto, não é ajuda, autoajuda, mas é ajuda do alto. Isso que precisamos, do poder do Espírito Santo para vencer cada dia matar um leão. Qual é a solução para o pecado então? Já que falamos tanto de pecado, dessas 5 categorias, o que fazer? Se matar? Não, meu irmão, a solução não é se matar. A solução não é abandonar a Jesus. Eu vou deixar de ir para a igreja que não tem jeito mesmo, todos pecaram, então para mim não tem jeito. Tem jeito sim. E a solução é o que está em 1 João 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E 3 verdades se destacam nesse único versículo. E a primeira é que o perdão ele é condicional. O perdão é condicionado se confessarmos. Não é automático. Não é automático. Versículo 9, parte A. Se confessarmos os nossos pecados. Só confessa o pecado quem reconhece que pecou. É óbvio, não é isso? Só busca o perdão quem reconhece que transgrediu. Então, quando reconhecemos que temos pecados em nossa vida, o que temos que fazer? Nos arrepender e confessar a Deus. John Stott ele diz que a maneira de se ter comunhão com Deus, que é luz, não é negar o fato e nem os efeitos do pecado, mas confessar os nossos pecados e agradecidamente apropriar-nos da provisão de Deus para a nossa purificação. Até porque Provérbios 28:13 diz uma palavrinha bem interessante. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, esse alcançará misericórdia. Amém? Isso é boas novas. E o pecado escondido, amados, é pior do que o pecado declarado, revelado. Hernando Dias Lopes diz que quem confessa e deixa o pecado, tira um fardo das costas e encontra não apenas misericórdia, mas encontra também a restauração, porque Deus é perdoador. Lembra de Davi? Ele tentou encobrir o seu pecado. E sabe qual foi o custo? Custou a ele a saúde, custou a ele a alegria, custou a ele a família, porque foi tudo destroçado, e por fim quase que ele perde o reinado.
porque Absalão tentou tomar o reinado e tomou por algum tempo, mas depois foi tudo restituído a ele. Agora, o que é confessar? Se confessarmos, o que significa a palavra confessar? E a palavra grega, homologel, confessar, significa homologar, concordar com, ou seja, dizer a mesma coisa. No dicionário Vini, confessar é admitir que é culpado daquilo que é acusado, como resultado de uma convicção interna. Simplificando, confessar é concordar com o que Deus já sabe a nosso respeito. Deus já sabe que você errou. Deus já sabe que você pecou. Você só vai estar concordando com Ele. Senhor, eu reconheço, o Senhor é santo e eu errei. E agora? E mais, confessar não é apenas fazer uma bela oração. Não é inventar desculpas piedosas. Não é tentar impressionar Deus e outros cristãos. Não. A verdadeira confissão requer o quê? Especificação dos pecados cometidos. Senhor, eu tive inveja. Senhor, eu tive ódio. Senhor, eu tive sentimento de lascívia. Senhor, eu tive dissimulação. Eu fui falso com o pastor, com o irmão. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Me ajude a não errar mais. É especificar, confessar, concordar com Deus com o que Ele já sabe. Então, confessar é ser honesto com Deus e consigo mesmo, porque senão você vai se auto-enganar. Seria o primeiro pecado que eu disse aqui. Simplificando, confessar é dar nome aos bois, ou seja, aos pecados. A única condição, portanto, para termos comunhão com Deus é reconhecer nosso pecado, confessá-lo e tomar a decisão de abandoná-lo com a ajuda do Espírito Santo de Deus. A quem devemos confessar nossos pecados? Será que temos que confessar para o padre? Para o pastor? Tem igrejas cristãs que ensinam isso. Você só pode ser perdoado dos seus pecados se você confessar o teu pecado para o teu irmão ou para o teu pastor. Mas o pastor não é padre, amados. A igreja cristã não tem confessionário. A quem devemos confessar? Aí, mais uma vez, eu tenho que citar na íntegra o que Augusto Nicodemos diz. Ele faz esse comentário interessante, dizendo que um bom princípio é que a confissão deve ser tão extensa quanto o estrago feito pelo pecado. Se o nosso pecado afetou apenas o nosso relacionamento com Deus, ninguém, além do Senhor, precisa saber dele, a não ser que queiramos voluntariamente compartilhar com alguém para que ore por nós. Você pecou, quer confessar para o pastor, falar com ele. Você não é obrigado, se foi teu pecado contra Deus. Mas se quer, para poder pedir ajuda em oração. Mas cuidado para quem você vai falar, meu amado. Senão vai ser um estrago danado. Tem muito fofoqueiro dentro da igreja. Graças a Deus temos um pastor Alan, que ele escuta de tudo. Praticamente 99% nós, pastores auxiliares, não sabemos. É tratado num gabinete com ele. E você pode falar. Infelizmente tem pastores, meu irmão, que tem padres que são mais éticos do que pastores. O padre lá ouve de tudo. E, claro, tem padre fofoqueiro também. Mas a maioria são éticos. Não passa nada do que ouve. Para quem temos que confessar? Aí diz mais aqui. E se o pecado envolveu outras pessoas, elas deverão saber de nosso arrependimento e ouvir a nossa confissão. E se veio a cair no domínio público, uma retratação pública seria necessária. Aí nós vemos o Salmo 51, que é uma confissão pública do rei Davi. Foi algo público. Davi confessa ter adulterado com Betseba, fato que havia chegado ao conhecimento de toda a nação. A segunda verdade, nesse verso 9, é que o perdão está baseado no caráter fiel e justo do Senhor. Já estou terminando. O perdão está baseado no caráter fiel e justo de Deus. 1 João 1,9. Se confessarmos nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Algumas perguntas para nos fazer pensar um pouquinho, dentre as 10.000 pensamentos que temos, mais uns pensamentos. Por que Deus é fiel e justo quando perdoa alguém que se arrepende de seus pecados? Já parou para pensar? Por que Deus é fiel e justo?
Um Deus justo não teria que fazer justiça. Se ele é justo, ele teria que fazer justiça. Como um Deus justo pode inocentar a nós que somos culpados? Como que ele é justo ao absolver o culpado? Não diz a Bíblia que Deus não inocenta o culpado? Não é isso que diz? Não diz a Bíblia que a alma que pecar essa deve morrer? Quem pecou fomos nós, então nós deveríamos morrer. Essa é a lógica. Se Deus é justo, não pode inocentar o culpado, e nós somos culpados e provamos por A mais B que somos. Naquelas 5 categorias: palavras, omissão, comissão, pensamento, pecado oculto. É nessa hora que entra o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. E glória a Deus por isso. Deus é justo para não aplicar em nós o castigo dos mesmos pecados que Jesus carregou na cruz do Calvário. Jesus sofreu a tua morte. Ele morreu por você, morreu por mim. Jesus morreu em nosso lugar, pelos nossos pecados. Ele se fez maldito para que fôssemos benditos. Ele se fez maldição por mim e por você. Gálatas 3,13 diz algo tremendo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldito por amor a você, por amor a mim. Ele derramou seu sangue inocente para nos comprar de volta para Deus. 1 Pedro 1, 18 e 19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Cordeiro imaculado, inculpável. Em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, como vamos ver na próxima aula. Ele é o nosso advogado. E vamos ver algumas qualificações de um advogado justo e fiel. Então, Deus é fiel para perdoar, porque prometeu perdoar. E justo, porque seu Filho morreu por nossos pecados na cruz do Calvário. Certa feita, um jovem se aproximou do seu pastor e disse o seguinte: escute, estou concluindo, eu sei que está quente. Vocês estão em pé, sentados, eu estou em pé. Já estou concluindo. Esse jovem falou: pastor, eu me afastei de Deus. Eu mergulhei no pecado. Mas sabe por que eu fiz? Porque eu sabia que podia voltar. Eu podia me arrepender e pedir perdão a Deus. E o pastor disse para ele: mas baseado em que você voltou? Com base em que você recebeu esse perdão? E ele usou esse versículo. Porque conforme 1 João 1,9, Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E o pastor, com muita sabedoria, mais uma vez respondeu para ele: na verdade, meu filho, essas duas palavras, fiel e justo, deveriam mantê-lo longe do pecado e não no pecado. Você estava usando a Bíblia de maneira errada. Esse versículo não está te dando uma carta em branco para pecar. Porque o pecado é terrível, afasta o homem de Deus e leva ele para o inferno. E aquele pastor perguntou para ele: você sabe qual foi o preço que Deus pagou para perdoar os seus pecados? E aquele jovem abaixou a cabeça chorando e disse: Jesus teve que morrer por mim. Eu não deveria ter pecado. Foi um alto preço. Terceira verdade, para concluir: Deus é poderoso para nos perdoar e purificar de todo o pecado. Deus é poderoso. 1 João 1,9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E esse verbo grego, traduzido por purificar, sugere que Deus, mais do que perdoar, Ele apaga a mancha do pecado. E o tempo presente mostra que é um processo continuado, ou seja, o sacrifício de Jesus na cruz foi eficaz não apenas para perdoar os pecados passados, mas também para nos purificar diariamente. Diariamente. É uma vida de constante arrependimento. Certa feita eu usei a ilustração de um carro, que é inevitável o carro ficar sujo.
Você bota no lava-jato uma semana, daqui a 3 dias já está todo imundo. Eu descobri o segredo de manter o carro limpo. É todo dia limpá-lo. É todo dia fazer a manutenção. É todo dia estar passando um pano, limpando, tirando o tapete, batendo. Isso é o segredo para a vida espiritual, meu amado. É todo dia nos humilhar. Senhor, me mostra os meus erros. Limpa meu coração, limpa a minha vida, restaura o meu ser. É não deixar acumular não, gente. É todo dia fazer um autoexame, pedindo a Deus a purificação pelos nossos pecados. John Stott diz que na primeira frase, pecado é um débito que Deus quita. E na segunda, uma mancha que Ele remove. Ou seja, Deus perdoa a dívida e limpa o coração. Deus perdoa, mas eu não sinto que fui perdoado. Não, creia no perdão de Deus. Creia no perdão. Tem gente que às vezes até crê que Deus perdoa, mas ela não se perdoa. Aí é complicado. Então, João não está minimizando a gravidade do pecado ao dizer que Deus é fiel e justo para nos perdoar, sempre que nos arrependemos. Ele não está minimizando. João não está fazendo apologia ao pecado, muito pelo contrário. Até porque no capítulo 2, versículo 1, ele diz o seguinte: meus filhinhos, estas coisas, ou seja, versículo 8, 9 e 10, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Esse será o assunto da próxima aula, se Deus quiser, cujo título será Jesus Cristo, a propiciação pelos nossos pecados. Amém? Vamos ficar de pé? 11 horas. Como ninguém pergunta mesmo, vamos estar orando. Se tiver pergunta aí, anota e bota aí no privado. Amém? Senhor, te damos graças, Pai, por esses versículos lidos, estudados, pesquisados, Pai. Sabemos da realidade e universalidade do pecado. Pai, isso não é um aval, não é uma carta em branco para pecarmos, não, Senhor. Sabemos da gravidade que é. Portanto, precisamos da Tua ajuda, do poder do alto. Precisamos, Senhor, de revestimento de poder, não para vivermos uma vida inculpável em todos os sentidos, para vivermos uma vida totalmente santa ao ponto de nunca mais viermos a pecar, não, Senhor. Mas nós queremos ter sensibilidade, Pai. Não queremos ser autoenganados, não queremos te chamar de mentiroso ao dizer que não temos pecado algum. Ah, Senhor, o pecado é tão maligno e ele entra em tantas partes da nossa vida que só o mesmo Senhor, com a Tua luz, pode iluminar o nosso coração, nos mostrar quem realmente somos. Cuida de cada um aqui nessa manhã, Pai. Que essa mensagem não tenha sido um peso, não, mas tenha sido uma aplicação da lei, mostrando a gravidade do pecado para que venhamos nos arrepender de coração, de maneira sincera, justa e verdadeira, Pai. Ajuda-nos nessa caminhada. Nós somos carentes de Ti. Precisamos da Tua graça. Precisamos do Teu perdão, Pai. Precisamos que o Senhor limpe o nosso coração e nos ajude nessa caminhada, Pai. Sabemos que não é fácil. Sabemos que o pecado ele nos rodeia muito de perto. A cada momento, a cada minuto, a cada segundo. Nós queremos, Senhor, estar na Tua presença. Queremos, Senhor, andar contigo. Queremos fazer a Tua vontade, Pai. Abençoa nosso domingo, abençoa nosso almoço, abençoa a cada irmão que está indo para longe, Senhor, os irmãos que vieram do Rio, guarda na viagem, no retorno, Pai. Livra-os de todo mal, os de perto também, Pai. Fica conosco, Senhor, e abençoa-nos. É o que eu te peço no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. Amém.